Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave éticos. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aí, né? Como vocês podem ver, estou eu mais uma vez aqui no comando da nave. Infelizmente, né, o nosso tripulante aí, Mestre Emerson, está com problemas aí, não conseguiu conciliar aí com os horários, mas seguimos em frente, né, orando para que, né, essas coisas se resolvam, né? A gente consiga organizar aí melhor os nossos horários e retomemos aí as nossas viagens, né, com a tripulação completa. E hoje eu trago para vocês aí uma viagem saborosa, vamos dizer assim, né? Vamos falar sobre a gula, né? Um tema que acho que é muito pouco falado aí, até mesmo no meio cristão, né? Porque muitos falam aí, né? Assim, o crente não bebe, crente não fuma, crente não, né? Tem toda uma relação aí, né? Com as questões de vício, né? Questões pecaminosas, mas crente come bastante, né? E isso, será que isso também não afeta, né? Na questão, né, da idolatria, do pecado, da gula, né? Que a gula também, né, é citada ali, né, como um dos 7 pecados capitais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que que a Bíblia diz, né? O que que a palavra do Senhor diz, né? Como devemos nos comportar com relação a isso, né? E mais uma vez, estou aqui com o nosso querido amigo, né, que tem nos acompanhado aí nestas viagens improvisadas, né, nosso querido R2D2. Dá um alô aí pra galera, R2D2. Bom, muito bem, né? Para iniciar, né, a gente está falando aí com relação a questões religiosas, né? Já vou até apresentar aqui para vocês uma matéria que diz aí, né? Uma matéria até um pouco recente, onde o próprio Papa Francisco, né, fez um alerta aí sobre a questão da gula, né? Deixa eu colocar aqui. E vamos ver se ela aparece. Aqui, né? Papa. No próprio site do Vaticano, né? Vatican News, diz. O Papa diz, né? A gula é loucura do ventre. O caminho é a sobriedade. Então lá, né? No dia 10 de janeiro, houve, né? Uma audiência em geral, onde o Papa, né? Fez um alerta aí contra a questão de vícios e virtudes, né? E ele falou especificamente sobre a questão da gula, a relação que temos com a alimentação, a manifestação de algo interior, né? Diz-me como comes e eu te direis que alma tens, né? Destacou o pontífice, é o que diz aí na matéria do Vaticano aí, né? Do Jornal do Vaticano, né? Então ele aqui, né? Fala a questão, né? De cultivar boa relação com a alimentação, né? As doenças relacionadas com a gula. Então, né? A gula como um pecado social, né? E a questão, né, de vigiar e orar, né? A gente tem que estar sempre atento aí aos nossos hábitos, nossos comportamentos, vigiando, né, para não cometer excessos, né? Então, e sem contar que além disso, né,
existem também as questões relacionadas à doença, né? Então, aqui, ó, tem até uma citação dele que fala assim, como Jesus ensinava, não são os alimentos em si que nos fazem mal, mas a relação que temos com ele, né? Isso aqui remete àquela passagem onde os fariseus, né, estavam questionando Jesus por que os apóstolos não lavavam as mãos antes de comer. E aí Jesus fala para eles assim: não é o que entra pela sua boca que o contamina, né, que o mata, mas sim aquilo que sai da sua boca que o contamina. Por quê? Porque aquilo que sai da sua boca vem do coração, né? E do coração, a boca fala aquilo do que o coração está cheio, né? Então, se o seu coração está cheio de coisas ruins, né? Então você vai falar somente aquilo que é ruim. Então aquilo que vai te prejudicar é aquilo que você guarda no seu coração, né? Tanto que existe também, né, na palavra um alerta, que acima de tudo guarde o seu coração, né? Porque dele que provém, né, o mal, né? Então aqui tem, né, os alertas aí sobre, né, a gula, né, que o próprio Papa, né, alertou aí, né? Então a gente vê aqui que, né, recentemente, né, 10 de janeiro de 2024, né, houve aí uma manifestação, aí uma preocupação do próprio Papa com relação a este pecado aí que é pouco citado, né? As pessoas falam muito de questões de moralidade sexual, de idolatria, e a gula realmente é uma idolatria, né? Porque a pessoa, assim como a gente fala também do amor ao dinheiro, né, que é a raiz de todos os maus, a gula também não deixa de ser uma idolatria, porque a pessoa ela coloca em primeiro lugar, né, o seu prazer em comer, né? A sua vontade de comer, né? O seu gosto pela comida. Então, sempre que você coloca algo acima, né, do seu relacionamento com Deus, né, acima da vontade de Deus, você coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, então aquilo se caracteriza como uma idolatria também, né? E tem na palavra mesmo, lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 20, diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapo, né? Então, aquele que, né, tem o vício na comida, né, assim como aquele que tem o vício na bebida, ele acaba direcionando ali, né, todos os seus recursos, tudo a, né, as suas energias para aquilo e acaba que não constrói para si uma vida saudável, né, uma vida né, próspera, porque só alimenta o seu próprio vício, né? Tá sempre direcionado ali para fazer as vontades da carne, né? Então, por isso, né, esse alerta aí em Provérbios, né? E isso também faz lembrar de um filme brasileiro até chamado O Clube dos Anjos. Vou pôr aqui até um trailer para vocês, um pedacinho do trailer aqui. Por aqui.
É um filme interessante porque ele mostra, né, o- um grupo de amigos, né, que desde a escola, né, eles se reuniam para comer, né? Então, lá desde o início eles se reuniam para comer num barzinho, aí depois foram crescendo, né? Esse hábito foi se tornando, né, um hábito mais é, elaborado aí, né? Foram frequentando os restaurantes, né? Aí chegou um tempo aí que eles acabavam se reunindo na própria casa deles, né? E de repente entrou um cozinheiro aí no grupo, né? Onde o, aquele que comia ali, né? Começou a morrer, né? Cada encontro deles começou a morrer um integrante ali do grupo, né? Depois que mudou ali o cozinheiro e tal, e aí fica aí essa questão, né, de eles estarem, né, tão ligados ali ao prazer de comer, né, e que, né, aquilo ali não, a princípio, não, foi coincidência e tal, tudo mais, né, mas aí a história vai se desenrolando aí, é bem interessante, né, essa relação que a gente tem com a comida, né, porque isso acaba sendo uma questão, né, social mesmo, né, e até cultural, né, porque a gente tem, né, uma ideia assim de que a mesa farta é um sinal de prosperidade, é uma bênção, né, e claro que é uma bênção, né, mas a gente tem que saber usufruir da bênção que Deus nos dá, né, e também, né, de abençoar outras pessoas, né? Porque muitas vezes uma mesa farta também gera desperdício, né? Além, né, de ser uma tentação, né, da gente querer ir além daquilo que a gente necessita, né? Porque muitas vezes a gente acaba não comendo porque está com fome, porque precisa alimentar o corpo, porque o corpo precisa de energia, mas sim para satisfazer um prazer, um desejo da carne, uma vontade, né? Muitas vezes a gente come só por ver, né? Aquela comida, aquele, né? É, e também por questões emocionais, né? A gente vê aí, né? Também aconteceu aí no início do ano, a gente pode até citar, né, que existe até um dia, né, o Dia da Gula, que é no dia 26 de janeiro, né, e nesse dia tem uma matéria também que saiu sobre a questão dos distúrbios alimentares, né, que inclusive passou, né, foi comentado ali no Big Brother, né, porque por conta da participante ali, a Yasmin Brunet, né? Falar da questão do transtorno alimentar dela, né? Então, no dia da gula, né? Que foi no dia 26, né? De janeiro desse ano mesmo, saiu a matéria aí, né? Entenda a compulsão alimentar, transtorno enfrentado por Yasmin Brunet. Né? Então, tem pessoas, né? Que têm essa compulsividade, né? De que é uma questão, né, emocional, né, muitas vezes, né. Então, né, a matéria fala aqui, né, da questão, né, da alimentação desenfreada, né, que é comemorado não, né, mas foi instituído aí no dia 26 de janeiro, o dia da gula,
que na verdade é um alerta, uma reflexão, né, sobre, né, essa questão, né, da compulsão alimentar, dos transtornos alimentares, né, que existe, né, a Yasmin Brunet é modelo e muitas modelos sofrem também, né, por anorexia, né, aquele bulimia, né, que a pessoa come, 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 depois vai e vomita, né, então, né, como que pode, né, uma coisa dessa, né, o que que leva a pessoa a esse transtorno, né? Então, tudo questão de ansiedade, de depressão, né, de tudo isso leva a pessoa a desenvolver esses transtornos alimentares, né? Então aqui a matéria, né, fala um pouco aí dessa questão, né, é, da, né, que aconteceu aí, né, no próprio Big Brother, né, ela levantou essa questão, né, da compulsão alimentar da pessoa, né, não parar de comer, tá aí sempre comendo. E isso realmente é um problema porque não só afeta a questão espiritual, mas também afeta, né, na questão da saúde da pessoa, né? Da questão, né, de você ter um hábito, né, saudável, né, uma alimentação saudável, né, uma alimentação correta, né? Que é importante, como a gente já falou aqui em outros vídeos, né? A gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? De não cometer determinados excessos, né? Cuidar da nossa saúde emocional, que a gente falou aqui também, né? Com a nossa convidada Ana Costa, né? Sobre a questão da gente cuidar das nossas emoções, que isso, né, dizem que através das nossas emoções nós desenvolvemos determinadas doenças, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? Porque não é normal, né? Nós não fomos feitos para isso, né? A própria história da Bíblia, né, mostra, né, o quão difícil é essa relação, né? Nossa relação dos prazeres carnais, do prazer da gula, né? Da questão alimentar com o pecado. Se a gente for relacionar lá em Gênesis, né? O pecado entrou como? Pelo, pelo desejo de comer o fruto proibido, né? Deus falou assim, ó, você pode comer de todas as árvores daqui, de todos os frutos do jardim, somente, né, dessa árvore, né, do fruto lá do bem e do mal, que você não pode comer. E a Eva, né, a serpente foi lá e tentou a Eva comer. Não, pode comer, certamente não morrerás, né? E aí despertou nela, né, o desejo de comer ali o fruto proibido, né? Acabou, né, que trouxe a nós o pecado. E é isso que acontece, né? Às vezes a gente passa ali numa vitrine, né? Tem ali os doces, né? E a gente nem tá com fome, mas, né? Por ver aquilo, né? Aquele doce, né? Bonito ali, uma mesa farta, bonita, a gente acaba despertando, né? O desejo, né? Por comer uma coisa que a gente, né, nem precisa, né? Nem necessitaria, mas simplesmente por satisfazer um desejo nosso, é, a gente vai acaba comendo, né? Sendo que muitas vezes aí, né, a gente vê tanta gente passando fome, né? E ao invés de repente compartilhar, né,
dessa comida que a gente tem ali, às vezes, tá desperdiçando, né? A gente acaba, às vezes, até jogando fora ou comendo em excesso, né? Mas falando, né, com relação a distúrbios alimentares, né? Tem também um filme que foi muito, foi premiado, né? Ganhou o Oscar de melhor ator, melhor maquiagem, um filme que chama Baleia, né? É um filme de 2022 aí, né? Concorreu no, no Oscar de 2023. Vou pôr ele aqui, vamos ver se entra aqui o play. Tá meio travadinho. Tá carregando. Vamos lá. Mas então eu vou falar assim, o que que o filme fala, né? O filme mostra aí um professor de inglês, né? É representado aí pelo ator Brandon, Brandon Foster, não lembro agora exatamente o nome dele. Mas é o ator que faz o filme da Múmia, né? Fez aquela série da Múmia, né? Então ele é um professor de inglês ali que tem aquela obesidade mórbida, né? E que Brandon Fraser, né? Que chegou, né? Nesse ponto por conta de uma questão de depressão, né? Então ele começou a comer, né? Por estar deprimido, né? A desenvolver esse distúrbio alimentar aí. Então foi, né? Criando, né? Ficando, né? Obeso e sem controlar isso. Então ali mostra, né, todo o desenrolar ali, né? Lógico, depois que ele já está, né, num nível de obesidade ali, né, fora de controle, né? Eu acho que ele pesava ali 270 quilos, né? Então é interessante porque ele tem, né, tinha um relacionamento homossexual. Então tem uma série de problemas ali na vida dele, né? E o parceiro dele morre, e aí ele entra em depressão, aí começa, né, a desenvolver esse transtorno alimentar, começa a comer compulsivamente para suprir, né, aquele vazio, aquele, né, porque a alimentação é uma coisa prazerosa, né? Então, a pessoa está sofrendo, ela acaba descontando, né, na comida, né, porque traz um alívio, traz um prazer, né? Então, ela acaba fazendo da comida como uma droga, né? Aquilo que dá prazer para ela, que dá, né, um alívio momentâneo, e aí ela vai, né, sempre que tem algum problema, ela vai, né, uma ansiedade, uma depressão, ela começa a comer compulsivamente, né? E isso traz, né, problemas ali, né, de saúde, ele tem problemas cardíacos, né? Então ele sempre está ali quase infartando, né? Então é interessante o filme porque mostra também uma relação, né, com a religião. Tem um rapaz ali, um missionário que vai lá evangelizar, ele acaba ajudando ele, né, que está ali quase morrendo de infarto, né? Então tem todo esse desenrolar, né? Tem uma questão mais profunda que a gente tem que acabar se atentando ali, algumas críticas, né? Com relação à religião e tudo mais, mas vale a pena assistir o filme porque mostra também esse lado do transtorno alimentar, né? Você vê que a pessoa está ali doente, está com problema,
mas ela não deixa de comer aquela comida gordurosa, aquela comida, né, salgada ou o doce e tudo mais. E isso faz mal para a saúde, né? Então, a gente tem que estar atento quanto a isso também, né? A cuidar do templo, né? Que Deus, né? Do templo do Espírito, né? O corpo que Deus nos deu, apesar da gente, né? Não levar ele, né? Vai ficar aqui, né? Depois da morte, né? Mas quando nós, né? Formos, né? Para a glória, né? Com Cristo quando ele voltar, como a gente já explicou aqui, os ossos, né? Eles se erguerão, né? E formarão ali o corpo glorificado e serão arrebatados, né? Então o osso ele fica ali, né? Assim como a gente tem ali em Ezequiel a questão do vale de ossos secos, né? Que o Deus sopra ali, né? Através do profeta ali e os ossos, né? Se, se reanimam ali, se ressuscitam. O mesmo acontecerá aí né, com no fim dos tempos aí, né? Quando o dia do Senhor chegar. Bom, então tem essa relação aí, né? Da questão que a gente tem que estar atento, né? Porque a própria palavra, né, diz, né, que isso é um fruto da carne, né? E a gente tem que, né, estar sempre atento a alimentar o nosso espírito, né? Lá em Gálatas 5, né, a gente sempre fala aqui da questão do fruto do espírito, né? E lá também fala, né, do fruto da carne, né? Aqui no versículo, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, no versículo 19, fala, né? As obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Então eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não adianta, né, a gente, né, sempre que faz uma reunião lá, reúne os cristãos, né, e aí o pessoal se embesta aí a comer descontroladamente, né, e a gente tem que estar atento a isso, né, se arrepender e falar assim, ó, Senhor, vamos controlar aí os nossos impulsos, os nossos desejos, né, comer aquilo que é suficiente para nós, né, e compartilhar com aqueles que não têm condições, né, às vezes de estar comendo, né? Então, né, a gente vê também o povo quando passou pelo deserto, eles reclamavam, né, da comida, né? Porque lá no Egito eles tinham uma certa, como é que fala? Não variedade, mas assim, uma certa variedade de comida, né? Comidas de vários tipos, né? E saborosas, né? E lá no deserto eles passavam o quê? Comendo maná, né? Então era maná de manhã, maná no café, maná no almoço, maná na janta, né? Então, tipo assim, muitas vezes a gente se pega assim, né? Ah, mas poxa, comer ovo todo dia, comer frango todo dia, comer arroz, feijão todo dia, mas é uma bênção, né? É uma bênção. Deus é o Deus da provisão. Ele, né? Provê ali, passou, né? O povo passou 40 anos ali no deserto, comendo a mesma coisa todos os dias, mas nunca faltou, né? A própria oração diz, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Deus, ele nunca vai nos deixar faltar. E às vezes a gente, né, come desesperadamente, parece que a comida vai, né?
acabar, né, não vai saciar a nossa, né? A gente precisa ali porque não sabe se vai, né, se vai ter para, né? Então, tipo, tem isso, né? E eu sou testemunho, né, disso porque eu sempre tive essa questão, né, de comer bastante, né, família italiana, sempre tem, né, a mesa farta, então a gente, né, sempre come um pouco além do que precisa, né, a gente tem isso culturalmente, né, e quando eu me converti, isso foi um impacto, né, que chegou um certo momento, o Espírito começou a me confrontar, e eu senti a necessidade ali de fazer o jejum, né, então primeiro jejum que eu fiz, né, foi exatamente ali no período da Páscoa, né? Que é um período que a gente se reúne à mesa ali para, né, tem a Sexta-feira Santa, a gente se reúne ali para comer o peixe, né? O bacalhau, então faz, né? Reúne a família, né? Depois no domingo também reúne a família, né? Para almoçar. E aquilo me confrontou, falou assim, poxa, será que eu tô honrando ao Senhor, né? É, comendo, né? Descontroladamente, assim, né? E aí eu resolvi fazer um jejum naquele, né? Depois, né? Depois, né? Me batizei ali em março, em abril já foi a Páscoa, né? E eu falei, não, não vou ficar os 3 dias em jejum, não vou comer nada. E passei, né? De sexta, sábado e domingo sem comer nada, sem nem tomar água. E as pessoas falam assim: não, você é louco, né? Isso não é normal, você vai passar mal, né? Né? Tal, não sei o quê. E passei os 3 dias, normal, né? Lógico, você fica um pouco fraco, um pouco debilitado, você não está acostumado a fazer esse tipo, né? Então, lógico que você tem que ter ali uma precaução, né? De, né? Não ter o cuidado também, né? Porque é uma atitude radical. Mas, se você está ali em oração, dobrando seu joelho, né? O Senhor nos sustenta. O próprio Jesus passou por isso no deserto, né? Satanás foi lá tentar ele com o quê? Com o pão, né? Ele estava ali em jejum, Satanás foi lá. Transforma as pedras em pão e mata a sua fome. E o que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. E a gente sabe, né? Que isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso alimento também, alimento do nosso espírito, né? E o homem espiritual, ele discerne de todas as coisas. Já o homem carnal, ele não consegue entender as questões espirituais, né? E acaba cedendo realmente às obras da carne, né? Como eu li aqui em Gálatas 5, né? Então, a gente tem que ter essa reflexão, né? Será que a gente está glorificando a Deus, né? Com os nossos hábitos alimentares, né? Porque isso também faz parte, né? Do, dos ensinamentos, né? Você vê que é, Jesus abriu mão ali, né? Ele tava mesmo estando com fome, né? Ele falou: não, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. E eu mesmo passei por isso, né? Depois desse jejum de 3 dias, né? Comecei a refletir: poxa, será que eu preciso comer determinadas coisas? Né? Será que eu preciso realmente comer, né? Em determinadas quantidades, né? Será que eu estou comendo realmente porque eu estou com fome, porque eu estou com vontade, né? Então a gente passa ali o espírito, né? Começa a confrontar e a gente entra naquela batalha, né? De carne e espírito, né? Então posteriormente eu fiz um outro jejum, né? Que a gente
Muita gente fala assim, o jejum de Daniel, né? Daniel também passou por uma questão alimentar ali quando foi para Babilônia, né? Ele não quis comer da comida do rei, né? Então ele orientou ali, né? O, os servos ali, né? Que tinha ali, né? Que cuidavam da alimentação, de que eles iriam comer somente legumes, né? Eles iam ficar ali em jejum e tudo mais. E ele passou ali, né, por 21 dias orando, né, e jejuando, né, e comendo somente aquela comida ali separada ali, sem ser a comida do rei. E ele teve ali uma revelação, né? O anjo veio e falou com ele, né, depois de 21 dias, né. Então isso é uma forma também, né, o jejum é uma forma da gente controlar, né, os nossos desejos, os nossos impulsos, essa luta entre, né, a carne e o espírito. E quando eu comecei a fazer esse jejum aí de 21 dias, eu me propus a fazer 21 dias somente comendo legumes, né? Legumes e frutas, eu fiz na verdade, eu comia, se eu não me engano, era às 9 da manhã e às 9 da noite. E às 3 da tarde e às 3 da manhã, eu dobrava o meu joelho ali e me dedicava à oração. Né? Então, ali nos primeiros dias, né, comi de manhã lá uma fruta, né, e aí só ia comer os legumes às 9 da noite, né. E aí quando chegou ali na hora do almoço, começava, né, aquela dor no estômago, assim, falava assim, que fome, né? Puxa, será que eu vou conseguir? Aí dava 3 horas da tarde, ia lá, dobrava o joelho, orava e a fome passava, né? Lia a palavra ali, meditava na palavra. E aquele mal-estar, né, que causa, né, quando a gente está com fome, passava. E aí a gente vê que realmente a palavra nos alimenta, né? Então a gente quando alimenta o espírito, ele se sobressai, né, a carne, né? Então tudo isso foi, né, transformando, né? Fui emagrecendo com isso, né? E, né, não deixei de praticar exercícios por conta disso. E, né, fui sentindo que o jejum me deixava até mais disposto, né? Que eu via que muitas vezes, depois do almoço, né, a gente come, dá aquela preguiça, né? Porque o corpo tá ali voltado ali para fazer a digestão, né? E como, né, nesse período ali eu não almoçava, eu sentia que eu estava mais disposto para trabalhar, não sentia aquela preguiça depois do almoço, aquela moleza. Então tinha uma produtividade melhor, né? Tinha, né, uma disposição melhor, até quando praticava o exercício, né? Em jejum mesmo. Então tem toda essa questão. Então a gente tem que estar atento a isso, né? E a gente tem até uma passagem lá em Filipenses também, né, no capítulo 3, que diz assim, no versículo 19, é, no versículo 18 diz assim: Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas, né? Então, como né, só testificando, né, a questão da idolatria da comida, do estômago, vamos dizer assim, né? Aqui ele fala, né,
e aqueles, né, que não conseguem, né, fazer um sacrifício ali ou abrir mão, né, de um desejo carnal, né? E a gente não precisa de muito, né, para ter uma alimentação, né, saudável, vamos dizer assim, né? Você consumir somente aquilo que o seu corpo precisa, a energia que o seu corpo precisa, né, para suas atividades diárias, né? Então, a gente acaba, né, ali, né, aqueles, né, que não têm um controle sobre o desejo da carne, né, acaba tendo, né, um conflito ali, né, com a questão de sendo, né, o inimigo da cruz quer dizer o quê? Que Cristo fez um sacrifício ali por nós, né? Será que é, é muito sacrificante deixar de comer uma coisa que você gosta, deixar de fazer a sua vontade ali, né? Não que a gente nunca possa, né, comer por satisfazer, né, uma vontade nossa, mas ver, né, em que circunstância, né, isso se encaixa ali, né? Se realmente a gente está, né, glorificando a Deus com isso, né? Existe até a passagem que diz, né? Quer comeis, quer bebeis, façam tudo para a glória do Senhor, né? Então, até nisso, né, a gente tem que ter esse olhar diferente ali, né? Para realmente nos mantermos, né? Puros e santos, né? Como a palavra, né? Nos diz, né? Lógico que nós somos pecadores, né? Nós somos falhos e cometemos deslizes, né? É importante a gente ter consciência disso e o próprio Espírito Santo vai nos confrontar, né? Quando a gente comete né? Algo que desagrada ao Senhor. E a gente, né, tem que ter a humildade de se arrepender, né, de voltar ali, dobrar o joelho, orar, né, falar assim, ô Senhor, me perdoe, né, eu realmente me excedi, né, cometi um deslize, né, eu vou me policiar, né, me lutar, né, contra isso, né, para que não ocorra novamente, né, então tem toda essa questão. E também, né, falando, né, dessa questão, né, que eu falei assim, né, tipo, muitas vezes, né, a gente tem uma fartura, tem outras pessoas que não têm o que comer, né? Recentemente lançou, acho que no mês passado, a sequência de um filme que chama O Poço, né? Aí o Poço 2 que ele é um filme bem profundo, assim, denso, né? Tem várias questões ali que são tratadas ali, mas um ponto-chave do filme é também a questão alimentar, né? Porque ali no poço, as pessoas elas têm níveis, né? E vai passando um elevador ali com a comida, né? Então aquela pessoa que está no primeiro andar, ela tem toda a comida à vontade, né? E conforme vai descendo, né, as pessoas vão comendo e aqueles que estão lá embaixo vão ficando com as sobras, né? Então a gente vê aí uma questão, né, tipo, de níveis sociais, vamos dizer assim, né? A pessoa que está no topo, né, da classe social ali, ela tem tudo, né? Fartura de tudo, ela pode escolher o que ela come, né? Ela né? Ela come à vontade, o quanto ela quiser, mas será que ela está pensando naquele que está
ali abaixo, né? Depois dele, que vai comer, né? Vai comer o quê? Vai comer as sobras dele, né? Então tem essa questão aí, né? Do poço, de ter esses níveis, né? E a comida vai passando, e as pessoas que vão ali embaixo, né? Ficando sem comer, elas acabam, né? A fome realmente ela deixa a pessoa num nível de estresse, né? De irritação, né? Então gera esse conflito, né? Poxa, a pessoa tá lá em cima, come tudo, não deixa nada pro que tá aqui embaixo. Então gera esse conflito entre classes, né? É, Então é interessante isso também, né? A gente vê que a gente tem que saber é, compartilhar, dividir, né? Então eles criam ali umas leis para que a comida chegue em cada andar, né? Aquilo que a pessoa gostaria de comer, né? Chegue ali para ela comer, e que ela também, quando chegar a comida ali, ela coma somente aquilo que ela pediu, né? O pedido que ela fez, vamos dizer assim, para comer. Então você vê que existe muitas questões aí acerca, né, deste assunto da, da gula, né, da alimentação, né? E é pouco falado, né? É pouco falado, né? Nos púlpitos aí, né? Principalmente, né? Como a gente falou assim, porque né, a gente sempre, né? Busca, né? Quando vai se reunir, sempre tem uma mesa ali, né? A gente se reúne em torno da mesa para comer, né? Aniversário, sempre tem ali, né? As pessoas se preocupam, né? Com o que vai servir, com o que vai, né? Ou vai fazer até um encontro de oração, as pessoas estão às vezes mais preocupadas com o que vai comer do que com a palavra em si, né? Então sempre tem essa questão que a gente tem que estar atento, né? E muitas vezes a gente peca e não presta atenção, né, nesse detalhe, porque a gente está tão, né, existe essa questão da cultura da fartura, né, da prosperidade, de você ter uma mesa farta, você está sendo abençoado, e realmente né, é uma bênção você receber ali o alimento, mas você ter mais do que você precisa também, né, não, não é interessante, né? É assim, o Deus abençoa, mas ele também quer que você transmita, né? Abençoe outras pessoas, né? Com aquilo que ele te abençoou, né? Então é importante a gente ter esse olhar, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí que eu tinha para falar com relação, né? A gula, a alimentação, né? A gente tem aí a intenção também de fazer, né? Como eu falei aqui do jejum, que o jejum nos ajuda a, a controlar, né? A ter um equilíbrio, né? A ter essa percepção, né? É, do quanto a gente, né? Precisa ou não, né? O momento certo de comer, você está atento, assim, né? Se eu tô com fome realmente, ou se eu tô com apenas a vontade de comer aquilo, né? E normalmente a nossa vontade é de comer coisas que não são saudáveis, né? Geralmente as comidas saudáveis mesmo a gente às vezes nem gosta muito de comer, né? Porque não, às vezes não são tão saborosas, né? E tem tudo isso em questão. E, né, fica aí também, né? Falando aí da questão do jejum, vou deixar aí um, um convite para aqueles que, né, se tem algum nutricionista aí assistindo a gente, né, a gente já buscou algumas vezes aí convidar um nutricionista para vir aqui falar sobre jejum, né, que é um tema que a gente quer abordar, que entre em contato aí conosco aí nos comentários, né, ou se alguém conhecer, indique aí para que a gente possa vir trazer aqui alguém que entende, né, da questão nutricional, a questão técnica, né, para a gente falar sobre o jejum, sobre os benefícios, sobre os cuidados, né, porque a gente tem que estar atento à saúde, né,
não pode fazer, né, assim, sem ter um acompanhamento, né? É lógico que a gente faz o jejum para Deus, né? Para que o Espírito Santo, né, se eleve dentro de nós, né? Cresça, né? Que o Espírito esteja mais forte do que a carne, né? Mas a gente tem que ter o cuidado também, né? De fazer isso com responsabilidade, né? Então é importante. Então eu queria, né, deixar aí esse convite, se de repente tem algum nutricionista assistindo, ou se tem algum pensador aí que conhece um nutricionista e indica aí, fala assim, poxa, vai lá no Éticos lá, entra em contato com o pessoal, ou passa o contato aí do nutricionista, a gente vai entrar em contato e vai fazer uma viagem a respeito do jejum. Já faz um tempo que a gente quer fazer isso, e alguns contatos que a gente fez acabou não dando certo, e aí o tempo foi passando, né? E a gente vive aí nessa correria, né? Mal e mal a gente está conseguindo reunir aqui os tripulantes da nave, né? Por conta da correria do dia a dia, né? Então, quando a gente tem um convidado aí também, às vezes é difícil, né, conciliar os horários, mas a gente espera aí que com certeza o Senhor vai nos direcionar aí e a gente vai conseguir fazer esse conteúdo sobre o jejum, né? Espero que vocês tenham gostado aí sobre a questão da gula. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar ou para criticar, né? Se vocês gostaram ou não do conteúdo aí que foi abordado aqui, deixa aí nos comentários, né? Espero que a gente tenha de alguma forma alcançado aí, elucidado dúvidas, né? Ou, né, causado uma reflexão aí, né, né, nos nossos pensadores, né? Então, curtam, comentem, compartilhem, né? Ajude aí essa viagem aí a alcançar mais pessoas, né? E, né, não se esqueça aí de quem chegou até aqui, até o final, de ouvir a musiquinha de encerramento, né? Vamos ver aí, né, como que a gente relaciona aí com o tema aí, a música de encerramento. E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos, é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.